1 Reis, capítulo 13. Capítulo 13, acompanhe conosco aí. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Esse é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão viu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prenda-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo e eu recompensarei. Vamos só um minutinho, então os 7 aqui pra gente poder... Então, gente, assim, o que é importante a gente lembrar e ir gravando, tá? Até então aqui haviam 2 reis, agora Roboão reinando ali sobre 2 tribos, Judá e Benjamim ao sul, tá? Que é o famoso reino do sul, você vai falar muito sobre isso, e o reino do norte, né? Que eles nominavam como Israel, agora então sendo conduzido pelo rei Jeroboão, tá? Que foi um oficial de Salomão, você lembra? Foi embora, fugiu para o Egito, casou lá com a mulher, teve um filho, enfim, agora voltou quando Roboão estava assumindo o trono do seu pai Salomão. Tá? Então aqui agora o que a gente vê? Esse homem chamado Jeroboão, que recebeu uma palavra de Deus, né, que queria ser um novo Davi, meu Deus, ia ter uma dinastia, né? Então Deus ia fazer ele um grande, se ele seguisse as ordenanças do Senhor, o estatuto, ou seja, obedecesse, ou seja, fizesse a vontade de Deus. A mesma coisa está sobre mim, sobre o pastor, sobre você também. Isso. Se nós fizermos a vontade de Deus, gente, nós vamos gerar uma dinastia, nós vamos ser conduzidos pelo Senhor a uma grande obra, tá? Mas o que acontece? Ele opta em fazer política. Por que política? Ele quer agradar o povo, né? Então, para isso, ele começa a construir altares, né? Aqui fala de Betel, para eles sacrificarem, em vez de ir para Jerusalém, de medo que esse povo fosse para Jerusalém e lá tivesse contato com Roboão, enfim, por alguma razão, né? Não quisessem mais ele como rei, enfim. Só que aqui então ele começa a sacrificar Moloque, sacrificar vários ídolos, né? E levar o povo também. Então, um grande pecado de idolatria, tá? Então, esse é o cerne da coisa. Ele estabelece um novo patamar de idolatria sobre Israel. Nisso aparece um homem. O texto fala que aparece um homem, não diz o nome, até hoje não sabemos quem é. Só diz assim que é um homem de Deus, né? Um homem ali que o Senhor mandou para profetizar contra o altar, não é nem contra Jeremias. E ele lança palavras dizendo: olha, esse altar aí, né, que hoje, né, Jeroboão está queimando incenso, né, ele vai ter ossos humanos. E aí ele fala de uma coisa que nem aconteceu, gente, porque vai nascer na descendência de Davi um filho chamado Josias. Gente, não tinha nem nascido ainda. E esse Josias vai vir a ser rei, vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. Tá? Ele vai vir a ser rei e vai derrubar os altares. Tudo que esse homem está falando vai acontecer. Tá? Hoje já está escrito, a gente sabe que foi verdade. Na época, poderia parecer um louco, porque ninguém sabia quem era, né? Nem o nome desse é citado, porque sequer nome tinha, mas enfim. E ao declarar isso, o que acontece? O texto conta assim que ao declarar isso, fala que como sinal aquele altar vai se rachar, as cinzas vão cair de cima dele. Jeroboão, ouvindo isso, o que ele faz? Manda prender esse homem. Fala assim: prenda esse homem, né? Esse cara está trazendo tumulto, está trazendo, né, discórdia aqui. Quando ele faz isso, acontece algo sobrenatural. A Bíblia fala que quando ele fala prendam, né, o braço que ele estendeu, que ele esticou. Gente, eu fico pensando: ai Deus, por que não é assim hoje, né? Nossa, né? Porque, podia, né? Meu Deus, porque assim, se você for ver, mais do que ao braço paralisado, é um sinal tão claro que e não visível. É por aí. E a pessoa até poder se arrepender. Opa! Meu Deus, isso é sério, aconteceu comigo, meu braço ficou paralisado. Quando eu tentei levantar a mão como um servo de Deus, como uma serva de Deus,
né, contra uma criança, né, aí com esses assuntos todos de pedofilia. Imagina que maravilha que fosse se houvesse essas intervenções divinas, né? As pessoas iam ver que realmente o que está fazendo é errado, né? E na nossa cabeça, eles iam deixar de parar de fazer o que é errado. Só que não é verdade isso. Por quê? A gente vê que paralisa o braço dele, tá? Ele tem essa experiência, tá, com Deus, mas você vai ver que na sequência ele vai continuar fazendo a mesma coisa, ou seja, aquilo não serviu para nada. Mas, como foi algo que aconteceu com Jeroboão, então o texto fala que ele convida este homem, né, de Deus para vir até a casa dele para comer. Só que Deus já tinha preparado esse homem, pastor, com o seguinte recado e informação: olha, você vai entrar lá, você vai falar o que você falou, porém você não vai entrar para comer com ninguém, você não vai beber nada de lá, você não vai sentar com ninguém. Deus já tinha deixado ordens claras para este homem de Deus. E ele cumpre, porque você veja que é o que ele fala, né? Nós paramos no verso 7, 8. No 8. Então agora que ele vai falar. Então veja só o que este homem de Deus diz acerca do convite que é feito para ele se assentar, para comer com o rei, enfim, e para ser recompensado pelo rei. Então olha só o que ele vai dizer. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar. Pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Só um pouquinho. Agora, então imagina hoje, gente, Deus fazendo uma correlação hoje. Deus falando com o homem de Deus de hoje, seja eu, você, qualquer um, sei lá, para ir lá no alguma autoridade, lá no STF, ou no presidente, ou no rei e tal, para levar uma palavra de Deus, tá? Demonstra todos aqueles sinais. Agora o que acontece? Aquele rei fala: puxa, esse cara aí, alguma coisa ele tem, porque aconteceu algo, né? Ele fez algo sobrenatural. Vou chamar ele. E oferece recompensar ele, oferece dar uma recompensa, né? E o homem de Deus ser tão de Deus que ele fala assim: olha, nem que você me dê metade de tudo que você tem, eu não vou, porque eu tenho uma palavra de Deus, que eu não deveria nem comer, nem beber, e muito menos voltar pelo mesmo caminho que eu voltei, para não correr risco de me matarem, para não correr risco, né? Então eu já vou voltar por outro caminho, nem volto pelo mesmo caminho, porque assim, se alguém me viu passar e viu alguma coisa, algum sinal, para que eu voltasse já não fosse adorado por isso, já não fosse porque assim, todo mundo quer estar, né, aonde algo sobrenatural acontece, ou com quem acontece. Então ele falou: quero evitar idolatria, eu quero evitar, né, fama, enfim, né? Esse é o posicionamento que Deus pede para este homem de Deus. Agora, vamos ver o que acontece na sequência, porque ele está fazendo isso, ele está cumprindo o que Deus mandou. Esse homem de Deus está sendo um exemplo. Mas veja que agora entra um outro personagem nessa história, tá? Que através de mentira vai levar esse homem, esse profeta, a pecar contra Deus. E veja o que acontece. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que lhe disseram ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Só chama atenção, gente, é importante para a gente não perder algumas coisas. Esse homem era um profeta, tá? Que morava em Betel, tá? Ele não viu, mas ele ficou sabendo que os seus filhos contaram. Então você veja como correu a história, né? O que acontece? Ele fala: puxa, esse cara, eu tenho que conversar com esse cara tem algo sobrenatural, esse cara eu preciso, aquela coisa, já Ibope está com ele, aonde que ele foi, que caminho que ele fez, os filhos fazem, e agora ele vai atrás desse cara, e você vai ver que ele vai querer trazer o cara para casa. Acompanhe com a gente. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim, e depois de selar o jumento ele montou, e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. Ele perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Gente, você viu, pastor? Era um profeta, a Bíblia fala que é um profeta idoso. Poxa, gente, normalmente o idoso já está mais consciente, né? Já está, né? Enfim, agora esse idoso profeta usa de uma mentira, dizendo que apareceu um anjo para ele. Olha o nível, gente, de corrupção que estava, inclusive no meio dos profetas, tá? Para fazer esse homem voltar achando que é Deus. E esse homem que até aqui foi conduzido pela vontade de Deus,
conduzido por... E estava indo muito bem. Puxa, gente, ele enfrentou lá o altar, profetizou, o rei mandou prender ele paralisou, né, a mão lá do rei, depois orou pelo rei, desparalisou a mão, o rei chama para ele rejeita todas as ofertas do rei. Quer dizer, o cara estava indo brilhantemente. Olha, um servo de Deus maravilhoso. Agora, então, ele se permite ser enganado por um outro profeta que está mentindo, idoso, para ele, e volta para a casa desse profeta. E veja o que acontece. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali com o leão ao lado e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor tinha advertido. Só que vamos chamar a atenção uma coisa, gente. Olha que loucura isso. Tá? Agora, então, aquele homem de Deus, que foi enganado pelo profeta velhinho, idoso, vai lá, come. Daí lá na casa desse profeta idoso, agora Deus vai falar através da boca desse profeta idoso e mentiroso. Então aqui a gente vê que Deus tem os seus vasos de honra e de desonra. Deus vai usar a própria boca do que mentiu para dizer para o homem de Deus que você fez o que eu não ordenei. Você não me obedeceu. Você foi na conversa do homem, ainda que era um profeta, ele se intitulou profeta, homem de Deus. Então aqui, gente, a gente vê o quê? Tem que levantar uma antena aí e ter um cuidado. Porque assim, se Deus falou com aquele profeta pela primeira vez e deu a ordem, por que Deus não falaria novamente com ele? Exatamente. Por que ia usar uma outra pessoa agora? Mandar recado. Mandar recado. Então é essa questão que ele ficou assim... Ou no mínimo, assim, até Deus poderia usar uma outra pessoa, ele poderia ter mas ele tinha que ter confirmado. Como toda profecia tem que ser confirmada. Senhor, és tu mesmo? A palavra do Senhor diz assim, toda profecia. O Senhor me deu uma ordem que não era para ir nem comer. Falei assim, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não irei com este profeta. Exato. Ainda que ele se vê que ele fala que foi o anjo que me enviou aqui e tal, conta toda uma história, né? Mas enfim, hoje, gente, é uma coisa. De repente você me tem como um homem de Deus. Eu oro por você e dou uma profecia para você. Você tem obrigação, um pouquinho, gente, estão tentando ligar aqui, né? De checar a profecia. Você tem obrigação de checar a profecia. Tá? Então, isso é bíblico, né? Você deve provar a profecia. Então, queridos, que você possa estar atentando a esses tipos de coisas que a Bíblia nos deixa para que a gente possa ver o que aconteceu e o que pode acontecer e continuar acontecendo. O inimigo continua usando, às vezes, até, né, a própria religião, até a própria, para tentar confundir a gente. Então, em tudo a gente tem que estar em oração. É uma vida de oração, diria assim, e de proximidade com Deus. Então vamos ver agora, porque agora esse homem morre, você vê que ele é atacado pelo leão, tá? O seu corpo fica lá estirado no meio do caminho. Agora o velhinho, com a consciência pesada, porque foi um instrumento do diabo, né, pode dizer assim, para desviar esse homem de Deus, agora vai querer ir atrás dele para pegar o corpo dele. Veja lá. O profeta disse aos seus filhos: selem um jumento para mim, e eles fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou a sua queda e a sua eliminação da face da terra. Então agora que a gente vê, né, aquele profeta idoso se arrependendo, né, de ter
promovido aquela desgraça na vida daquele homem de Deus, porque ele foi a causa, o veículo, pelo menos, dessa causa. Pede para os seus filhos que o dia que ele morresse, sepultasse no mesmo lugar onde foi sepultado os ossos daquele, né? Como uma forma de quero estar junto, né? Fala da profecia, fala, o que ele falou, a profecia vai se cumprir. Então fala da profecia, dizendo, olha, vai se cumprir o que ele falou sobre o altar. Tá? E o assunto daí volta para Jeroboão, tá? Dizendo o seguinte, que Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mesmo com tudo isso. Então você veja, meu Deus, por isso que eu falo, por que você... eu falei assim, por que hoje não acontece as coisas e tal? Porque não adianta, gente. Deus já deixou claro lá para o Joel, ele falou assim, olha, quando eles pediram, me manda sinais, eu quero ver. Ele falou, não vou te dar outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Tipo, chega de sinal. Né? Nós já fizemos, não adianta, eu posso descer, não adianta, simplesmente vocês vão ver os sinais, vão contemplar, vocês vão querer me idolatrar, mas vocês não vão mudar o procedimento de vocês. Aqui fica bem claro o seguinte, que o segredo está em mudar o procedimento, é conversão, converter-se, mudar de direção. E aqui fala ele nomeava sacerdotes para altares idólatras, gente. Qualquer sacerdote, né, que chegava e... Exatamente, qualquer pessoa que tem quisesse. Tem vaga, estou me inscrevendo. E veja um pouco assim, né? São pessoas que são donos de certas situações, assim, quando você acha que você está dono de si, dono da sua situação, dono do seu contexto, não, eu sei o que é melhor para mim, tá? Isso não deixa de ser um altar idólatra que você está levantando, tá? É tipo assim, eu não preciso mais ir à igreja, eu não preciso mais me reunir com a igreja, eu não preciso mais orar. Sou autodidata, eu busco, né? Eu busco a Deus, então eu não preciso mais de ninguém, não preciso de estar mais com ninguém. Nós temos uma história de 2 homens aqui que buscavam Deus. Um que estava no exercício de Deus e o outro que já estava meio aposentadinho e se deixou levar pelo diabo. O que é isso, senão você se auto-intitular sacerdote da sua própria vida, né? E você acaba criando altares idólatras. Por quê? Porque daí você vai fazer aquilo que você acha que tem que fazer. Você vai fazer aquilo que você acha que é o certo de fazer e não que deve ser feito. Isso. Né? Por que Deus institui sacerdotes? Será que o pastorado é para qualquer um? Né? Eu acredito que não. Eu acredito que tem algumas pessoas que são separadas para isso. Tá? E mesmo assim não é fácil. Né? Porque a quem muito é dado, muito é requerido. Mas as pessoas não querem mais compromisso, né? E biblicamente, não pastor, a gente vê que a tribo de Levi é honroso servir a Deus. Mas eles tiveram que abrir mão. Abrir mão de muita coisa. Da vida deles, da herança, da vida não, de tudo. Eles não tiveram herança, eles não tiveram nada. Porque as pessoas querem ser sacerdotes de si mesmos, mas não querem abrir mão de nada. Então, assim, isso é complicado. E a gente vê aqui, Roboão, que antecedeu Jeroboão, né? Ele fez aquilo. Quando o povo pediu para aliviar o trabalho, ele foi e forçou o trabalho. Já Jeroboão, a fim de agradar o povo, começa a fazer a vontade do povo. Então, qual que é o cerne? É fazer a vontade de Deus. Exatamente. Que não é nem a do povo, nem a do rei. Nem agradar a si mesmo nem o povo. Agradar a Deus. Agradar a Deus. Que legal isso. Bacana. Né? Legal. Glória a Deus. É isso aí, gente, né? Então, capítulo 13, né? Por hoje é isso aqui. Jeroboão, então, aqui se achava o dono de uma denominação, uma igreja, um reino, um governo. Qualquer um que chegava, eu quero ser sacerdote. Como se... Eu fiz, muito bem. Por isso que a gente, na verdade, muito do que acontecia antes continua acontecendo, né? Com outros nomes, outros personagens, outras situações, tá? Mas lembrando, encerramos aqui com a palavra da pastora, né? Da profeta Andréia, tá? Não é nem agradar o povo, nem agradar a nós mesmos, fazer o que Deus mandou fazer. Amém? É isso aí. Deus abençoe.